Boas pessoal, estamos a começar mais um episódio do Roycast, aqui um projeto meu, Daniel Godinho, e do caríssimo Diogo Rego. Aqui nós temos um lema: entregar conversas com retorno. Empreendedores e empresários de sucesso serão convidados na próxima hora a debater sobre diversos temas. E hoje nós vamos falar aqui sobre um tema que a maior parte dos empresários gostam. Ou não, não é? Sobre impostos. Vamos lá ver. E depois a parte boa de como fugir a eles. Estou a brincar. Como otimizá-los. Exatamente. Acho que já dei aqui um bocadinho de spoiler de quem é o nosso convidado. Vamos lá ver. O nosso convidado é um consultor especializado em direito fiscal, com uma carreira sólida em diversas empresas de renome. Anteriormente exerceu funções como Tax Manager na KPMG e Associados e na DFK Portugal. A sua formação académica inclui uma licenciatura em Direito pela Universidade de Lusíada de Lisboa e um mestrado em Direito Fiscal pela Universidade Católica de Lisboa. Conta com mais de 30 mil seguidores no seu mais recente projeto. Sem mais demoras, damos as boas-vindas ao incrível Pedro Andrada. Muito obrigado. Muito bem-vindo. Muito obrigado. É um gosto estar aqui convosco. É um gosto imenso discutir este tema muito interessante. Sem dúvida. Muito, muito interessante. Que às vezes parece um bocadinho chato, não é? Que é a questão de falar sobre números, impostos, mas muito importante quando vem à carteira, não é? Perceber como é que temos aqui como otimizar aqui aqueles impostos que se calhar às vezes estamos a pagar em demasia, não é? A maior parte das vezes. Acho que é chato, é engraçado dizer que é um tema chato, porque as pessoas tipicamente não percebem, e quando não percebem as pessoas há sempre uma parte emocional que é fogem ou têm medo e dão uma conotação negativa e por isso acabam por dizer que é chato. Mas quando as pessoas começam a perceber e sabem o básico, se ensinassem impostos na escola, que eu acho que é uma coisa que devia ser obrigatória, Já se começa. Agora já talvez. na matemática e IRC, Sim. por aí acho que já se fala, pelos vistos. Isso é bom, já isso é bom. colocaram. Isso desmistifica aqui Exato. a coisa e as pessoas já começam a perceber e já não é assim tão assustador. Exato. Porque não é preciso. Minha formação é Direito, eu não sou formado em números e isto não é a minha vida. Ok? Boa. Incrível. Boa. Já abriste um bocadinho o leque de quem é que tu és, Pedro, mas vamos aprofundar aqui um bocadinho. Quem é o Pedro? Quem é o Pedro? Então, o Pedro é uma pessoa que tem como lema na vida ajudar outras pessoas a desenvolverem-se e a darem o seu melhor, ok? Eu sou uma pessoa que ligo muito, foco muito na parte daquilo que acrescento aos outros de valor. Acho que sou um gajo porreiro, sou uma boa pessoa. E tenho feito isso através dos impostos, portanto, ajudando empresas a terem a sua fiscalidade em dia, a perceber como é que podem otimizar os impostos. Mas isto é o que eu tenho vindo a fazer profissionalmente, mas enfim, tenho todo um outro leque de temas a que eu me dedico, ou me dediquei, ou me vou dedicando, como por exemplo tenho formação em coaching também, coaching pessoal e de negócios, tenho também alguma formação em criptomoedas, que é um tema que eu gosto bastante. Mas isto para dizer quem é o Pedro, sou um gajo porreiro, um gajo normal, que gosta de ajudar os outros e é empreendedor, diria. Boa. Tu falaste aqui que és formado em Direito. Como é que nasceu aqui a questão dos impostos, da fiscalidade? Como é que nasceu esta vertente que tu hoje praticas mais nas empresas e com outros empresários? Surgiu por intuição. Eu sou uma pessoa intuitiva, não racionalizo muito, ou seja, penso o que devo pensar, mas sou relativamente rápido a tomar decisões e tenho algum quê de intuição quando tomo as decisões. Dar um exemplo, vou explicar aqui como é que eu entrei neste mundo. Eu na faculdade, eu era um cábulas do caraças. O estudante, o típico estudante em Portugal, é normal estar na universidade, bebe uns copos, chumbou umas cadeiras, enfim. E eu não era diferente nesse aspecto. E curiosamente a cadeira de fiscalidade eu chumbei 2 vezes essa cadeira, ok? Mas chumbei porque não por não perceber, mas porque simplesmente me estava a lixar. Quando eu percebi que a coisa estava a ficar torta e tinha chumbado um ano na faculdade, pensei, tenho que me entrar agora em carrilar, já gozei aqui o tempo todo, vamos lá levar isto a sério. E fiz a 3ª vez a cadeira de fiscalidade, e gostei bastante. E depois chegou a altura, enfim, acabei o curso e chegou a altura de decidir tirar um mestrado. E eu pensei, que mestrado é que eu vou tirar? Não faço ideia. Então fui à apresentação dos mestrados na Católica e curiosamente o mestrado que eu mais gostei de ver apresentar foi o Direito Fiscal. E eu naquele dia pensei, fiscal, não há muitos advogados a gostar de números, isto pode ser, eu gostei da cadeira,
pode ser uma boa aposta. Epá, naquele dia decidi e inscrevi-me. E depois entrei numa estrada de fiscalidade. Epá, e até hoje tenho feito isto. Exato. Foi assim uma decisão. Foi Arriscada? nestes termos. Arriscada. Um bocadinho. Não na foi altura. arriscada, não foi arriscada, porque eu sabia que dependeria de mim. Ou seja, eu acho que foi a decisão menos arriscada de todas, porque eu olhei à minha volta e percebi que todos os advogados fugiam disto. Eu pensei, se todos os advogados fogem disto, vai haver muitas oportunidades de certeza. Portanto, não acho que tivesse sido uma decisão muito arriscada, pelo contrário. Engraçado que já é a segunda ou terceira vez que nós ouvimos aqui outros empresários, empreendedores a falarem exatamente a mesma coisa, que é todos os colegas da área estavam a fugir daquela área e eu vi como uma oportunidade. Eu dou o exemplo da Bruna, a contabilista.pt, que ela diz que a maior parte dos meus colegas da área de contabilidade não queriam saber do IRS, fugiam de querer perceber ao certo e ensinar e transmitir às outras pessoas. Já ouviu aquilo como uma oportunidade E fez muito e bem. cresceu no digital Uhum. e ganha hoje dinheiro com Uhum. essa área, e tu fizeste exatamente a mesma coisa, o mesmo percurso, o mesmo caminho de que, ok, ninguém quer ir para lá, e é como se costuma dizer, não é? Quando a porta de entrada é grande, toda a gente consegue ganhar dinheiro, toda a gente consegue fazê-lo, mas quando é mais pequeno é porque se calhar nem toda a gente Sim. o consegue fazer. Sim. Sim. E depois é importante também nós perguntarmos porquê, não é? Ou seja, nós quando nos atrevemos a fazer alguma coisa diferente, eu pelo menos faço sempre a pergunta do porquê. E muitas pessoas têm medo de perguntar porquê. Tipo, mas porquê que os advogados fogem? Porquê? Isto realmente é difícil? É mesmo? Então, mas se é, deixa-me só perceber se é mesmo difícil ou não. Depois chegas à conclusão, não é assim tão difícil. Ou não é tão mau como as pessoas dizem. Então vamos embora. Sim. E eu na introdução também acabei por dar aqui um bocadinho aqui à audiência do que é que tu fazes, mas tu criaste aqui um projeto que já conta com mais de 30 mil seguidores, não é verdade? Porquê teres criado o Desimposto? Então o nome é incrível. O Desimposto. Gostas? Eu gosto muito. É Sério? um trocadilho muito interessante. E porquê teres criado esse projeto? Eu queria criar uma marca pessoal. E porquê uma marca pessoal? Eu como empreendedor naturalmente queria e quero arranjar negócio, portanto foi uma estratégia de marketing, ok? Na altura tinha a dúvida se fazia uma marca pessoal ou se criava uma marca, uma empresa. E olhei à minha volta mais uma vez e percebi que nesta área é muito normal nós vermos empresas, marcas de empresas. Temos a DFK, temos as Big Four, que são as KPMGs, as PwC, etc. E eu pensei, eu vou criar mais uma marca em que não dou a cara, uma marca empresarial, não vai ser muito diferente das outras. E depois isto levou-me à conclusão de é um tema sensível, os impostos. Portanto, as pessoas, quando confiam, ainda para mais um tipo que de repente aparece do nada a falar disto, é muito mais fácil nós olharmos para a cara da pessoa, ver a cara e cria-se confiança de forma, pelo menos na minha ótica, de uma forma mais fácil. Porque é um tema sensível e as pessoas veem, esta pessoa está aqui à minha frente, fala de um tema que mexe com a minha vida, né? E portanto decidi a marca pessoal. Depois, o tema do Instagram, porque o Instagram, eu tive, isto foi em março do ano passado, fui convidado para ir ao Círculo Dourado do Paulo Faustino para falar lá com os empresários de lá. E eu lá naquelas mesas de debate fui inundado com pessoas. Porque tu não tens um Instagram, não tens um TikTok? Tu tens que ter. E eu pensei, ok, então vamos lá fazer isso. Vamos fazer um Instagram. O TikTok ainda não. TikTok eu associava muito ainda aos miúdos e tal. Enfim, também é uma boa ferramenta, mas é diferente, não é? Eu depois percebi que o TikTok tem uma forma muito diferente do Instagram. Criar engagement, a comunicação é completamente diferente, pelo menos pelo que eu percebo. Então fui pelo Instagram. Depois tenho que dar aqui também crédito, fiz uma mentoria a uma pessoa extraordinária que me ajudou aqui a criar a página, que é o Milton Simões, também já passou por aqui, não é? O Homem Finanças. E com as dicas dele também consegui perceber aqui, aprendi muito rápido uns fundamentos de marketing, de comunicação e de marketing, como fazer conteúdo relativamente interessante. E apliquei, basicamente. Aprendi e apliquei e aquela porcaria explodiu. Funcionou. Aquela porcaria entre aspas. A página do Desimposto explodiu. Exato. E eu posso-vos dizer, tenho 26 posts, acho eu. Eu adorava ter mais disponibilidade e eu vou arranjar a forma de ter. Tem que ser mais disponível para fazer mais conteúdo, mais regular. Porque eu já chegou a ter neste espaço de 6 meses, já tive aí uma ou duas vezes, um espaço de um mês sem ter um único post ou um único story.
E ainda assim isto cresceu como cresceu. Portanto, se eu fosse mais regular, isto ainda teria crescido mais. E portanto, o desafio também é um bocadinho esse. Mas isto para dizer, o Instagram é um canal de comunicação como outro qualquer. Este funciona bem. Para uma marca pessoal, eu acho que é o canal ideal. E falaste já um bocadinho, mas de qualquer forma, qual é que é a visão dessa página? Onde é que tu te vês daqui a 5 anos, por exemplo? Falas que tens 20 e tal posts. Queres realmente crescer, fazer mais, disseste agora, mas onde é que tu eventualmente queres chegar com este projeto? Certo, boa pergunta. A pergunta de onde é que tu queres estar daqui a 5 anos, não é? Eu quero que esta página seja um canal, um misto de, isto pode parecer um bocadinho estranho, mas um misto de entretenimento com aprendizagem, ok? Ou seja, um canal em que as pessoas possam recorrer para, enfim, aprender sobre fiscalidade de forma divertida. E naturalmente com isto eu quero que a página seja uma porta de entrada para o meu negócio, ok? 5 anos eu acho que no Instagram 5 anos é muito tempo. 5 anos é muito tempo. Porque daqui a 5 anos eu posso ter outros canais e o Instagram não podem, nem sei, acho que isto muda tudo tão rápido. Sim, é verdade. Que eu não sei se o Instagram estará como está daqui a 5 anos, mas assumindo que as coisas se mantêm, ou se existe. É mas assumindo que se mantém, enfim, como está, sim. Vai ser um canal em que as pessoas, quando olham, vai ser um primeiro passo para desmistificar aquilo que falávamos, não sei se foi em off ou se já estávamos a gravar, em que falávamos de associação negativa que as pessoas têm dos impostos. Perceber que, ok, se calhar não é assim tão complicado. Exato. Sim. Porque essa palavra às vezes parece que assusta. Impostos. Sim. Imposto, não é? Eu, por exemplo, um jogo. Fiz isso uma vez, já fiz 2. Mas fiz com o Alvin quando fui lá à prova oral, em que lhe entreguei uma carta das finanças, até pus lá o nome dele, como se fosse dirigir a ele, e disse: olha, vou-te entregar uma coisa para a mão, fechas os olhos e quando abris os olhos o que é que tu vejas e digas imediatamente o que é a primeira emoção que tu sentes ao ver aquilo. E ele disse-me, ele abriu os olhos e disse: já percebi o que é que estás a querer dizer. Pois, isto realmente assusta, receber uma carta das finanças. E se pensarmos bem, não devia ser assim. Eu também acho que não. Eu até vou fazer um conteúdo destes dias sobre isso. Mas porquê que é assim? Eu acho que é um bocadinho isto também. Porquê? Porquê que é assim? Porque as pessoas têm desconhecimento, não foram ensinadas, associam a autoridade tributária a algo que fizeram de mal. É como se receberam uma multa de trânsito. Pois é isso, exato. Ok? Eu acho que a própria autoridade a comunicação deles, não é? A comunicação tem estado a melhorar e eles eventualmente até podem querer contornar isto. Mas o que é verdade é que as pessoas têm medo porque tipicamente significa alguma coisa que não é boa, porque vão pagar mais e porque não percebem. Depois isto é uma discussão um bocadinho mais complicada. Nós temos, no caso das empresas, muitos casos de inspeções tributárias que são feitas em que aquilo que é questionado pelo fisco é questionável. Porque depois também é muito arbitrário em função do inspetor que está a fazer as inspeções. A sensibilidade dele, a sensibilidade, o próprio conhecimento técnico, que cada vez tem vindo a melhorar mais, o conhecimento técnico dos inspectores, pelo menos a minha visão. Mas há aqui ainda muita subjetividade. E o que acontece muitas vezes, infelizmente, mais nas grandes empresas, no ambiente de onde eu vim, de Big Four, etc., que são temas que são questionados em que o contribuinte, no caso a empresa é obrigada a ir discutir administrativamente, depois a tribunal, no fim vai ganhar porque aquilo é relativamente óbvio que o Sr. tinha razão, mas perdeu ali 1 ou 2 anos de discussão, perdeu ali FIIs com consultores, com advogados, e isto era evitável. Isto é um obstáculo ao desenvolvimento saudável do negócio. Um empresário não devia ter que ser, enfim, não devia, claro que faz parte de lidar com os impostos da vida empresarial, mas não devia ser um obstáculo tão grande. Estamos a falar de grandes empresas que têm recursos, etc. para isso. Falando de PMEs, por exemplo, a coisa complica-se muito mais. Complica-se muito mais, ainda para mais, isto é uma discussão ainda mais difícil e mais longa, que é quando, e é aqui que eu entro também, e é aqui que eu quero que a minha página também ganhe espaço. Quem é que o empresário típico em Portugal, o pequeno e médio empresário, depende no negócio? Ou quem é que é a pessoa de confiança? É o advogado? Mas o contabilista. E agora a pergunta é: o contabilista consegue dar resposta aos temas fiscais? E eu adorava que a resposta fosse um claro sim. Adorava, quer dizer, enfim, não sendo um sim, eu também tenho espaço para entrar e para fazer o meu negócio, mas a resposta
triste é que não. Não significa que não haja contabilistas que percebam de fiscalidade e que possam ajudar, não é isso que eu estou a dizer, mas tipicamente um contabilista nem é pago para lidar com temas fiscais que não sejam os de mero cumprimento das obrigações fiscais, entrega das declarações a tempo, do IVA, do IRC, do IRS, ponto. E portanto, é um tema em que o próprio empresário, não estando à vontade e não estando bem assessorado nesse aspecto, é claro que depois assusta, não é? E quando as coisas não são bem feitas, ou não, por um lado podem não ser bem feitas, por outro lado pode haver oportunidades e dinheiro que fica em cima da mesa que não é aproveitado por desconhecimento. Sim, aquilo que também a maior parte das vezes é vendido é que o contabilista te vai resolver esses problemas todos. O contabilista é tudo. E depois quando tu vais a perceber, não. E também pode ser uma parte de desconhecimento, lá está, do próprio contabilista de alguns temas, mas eu também sinto que a maior parte deles não se cobra. Ou seja, cobram avanças de 100, 150, 200, às vezes até menos, e obviamente que com esse valor que tu estás a pagar a um contabilista, ele não te vai resolver os problemas todos do negócio. Agora, não quer dizer que não haja bons contabilistas que efetivamente cobrem muito mais para fazer essa parte do trabalho, mas depois também a mentalidade muitas vezes do empresário, eu não vou pagar porque é caro. É muito caro, não? O meu contabilista atualmente cobra muito menos. E é essa a diferença. Eu digo sempre aos meus clientes e às pessoas com quem falo, quando me fazem, quando me dizem que querem poupar em impostos ou que querem a minha ajuda, eu muitas vezes aquilo eu tenho que desmistificar na cabeça das pessoas, tenho que olhar para a informação e perceber o que é que tu queres exatamente, e depois chegar à conclusão que a pessoa até paga impostos com uma taxa efetiva bastante aceitável. E a pessoa depois pensa, pois realmente eu até, enfim, já pago, afinal o que eu pago de impostos não é assim tanto. Ok, então o que é que tu precisas? E o que vem dali é a necessidade de falar comigo, vem de a falta de acompanhamento do contabilista, ou porque sente que ele podia ser mais proativo, ou porque não deu a informação, ou, enfim, por N razões. Onde é que eu queria chegar com isto? Agora perdi-me. Isto para dizer que... exatamente. Que a função do contabilista não é ser um fiscalista, e quando o contabilista diz que nos serviços de contabilidade estão inseridas o cumprimento das obrigações fiscais, isto não significa que eles vão ser fiscalistas, okay? O que eles vão fazer vão ajudar a fazer, faz parte do pacote da contabilidade, entregar declarações, preencher declarações de IVA, apoiar nesses temas mais de pôr a mão na massa, ou seja, de mais correntes, operacionais. Mas depois o pensar a estratégia, o interpretar a lei, o perceber exatamente qual é que é a extensão da lei, o que se pode fazer, o que é que não se pode fazer, isso é mais difícil. E eles próprios não têm informação de leis, eles são juristas. Uma pessoa, se vocês olharem para a lei é complexa, é complicada. Eu e qualquer jurista, qualquer advogado, tem que estudar a lei e acompanhar as mudanças, as alterações na lei, que em Portugal não são poucas. E pesquisar no Google, volta e meia. E no ChatGPT. Claro. Assim seja. As pessoas pensam. Respondendo à tua pergunta, desculpa. O que o contabilista devia fazer era balizar as expectativas no início e dizer: tu vais ter fiscalidade feita dentro do que é aceitável para um contabilista e para os FIIs, os honorários que eu pratico. Mas isto está tão intrínseco na sociedade, esta questão do contabilista de que faz tudo, que o contabilista acaba por, eu quero ter mais um cliente. Sabes o que é a frase que eu mais ouço? Se eu ganhasse €1 por cada vez que eu ouço essa frase, eu estava milionário. Isto aqui, atenção, eu digo isto, não é... Eu tenho o maior respeito pela profissão do contabilista, é uma profissão super importante e não quero de todo que pareça que eu estou aqui a dizer mal da profissão, nada disso. Mas infelizmente, e volto a dizer infelizmente, a frase que eu mais ouço no início das minhas conversas é: eu não estou contente com o meu contabilista, ou o meu contabilista não me dá a resposta àquilo que eu quero. Isto não é um tema de... Há necessidade que o problema é que isto não é um tema de... Às vezes é um tema de incompetência do contabilista, mas grande parte das vezes não é um tema de incompetência do contabilista. É um tema de não estabelecimento das expectativas no início do contrato. Quando o empresário acha que o contabilista vai dar um serviço que não vai, não significa que o contabilista seja competente, significa que ele não houve uma comunicação clara no início. Portanto, há uma expectativa frustrada. Okay? E é aí que eu entro. Claro, evidente. Muito bem. Muito bom. E agora a pergunta que não quero calar: como é que se paga 0% de imposto em Portugal? Quem? As empresas? As empresas. Vou reformular. Como é que as empresas pagam 0% de imposto em Portugal? É fácil, tem prejuízo. Eu ia dizer isso. Mesmo assim não pagam. Depois tem as sacanas da tributação autónoma. Isso, pode ser até 20%.
Sim, mas pagar 0% de impostos, não é a mesma coisa. É suposto, eu também faço esta pergunta. É suposto? Não é suposto as vezes pagarem 0% de exatamente. imposto. É isso. Exatamente. Não é suposto. Não é suposto. Nem faz sentido. Não Numa faz sociedade sentido. não faz sentido. Não faz sentido. Porque, reparem, isto se olharmos para isto, um jogo, temos que jogar a nosso favor, mas dentro das regras do jogo, senão as coisas não funcionam, ok? Claro que há coisas que se podem fazer, enfim, tudo dentro da legalidade. Há benefícios fiscais que podes aproveitar, há estruturas que podes aproveitar. Depois há coisas mais arriscadas que tu podes fazer, naturalmente tem risco de ser questionado, mas há aqui uma regra base em fiscalidade e que posso deixar aqui e que desmistifica muitas crenças, e que é, tem que haver substância, okay? Quando as pessoas querem montar uma estrutura fiscal mais favorável, tem que haver substância. O que é que eu quero dizer com isto? Se o propósito principal da estrutura, da reestruturação que é feita, da operação, for meramente fiscal, poupar impostos ou reduzir os impostos, é questionável e temos sempre de dar um passo atrás, porque tem que haver uma substância. A fiscalidade, melhor, as operações económicas não devem ser realizadas com um intuito fiscal, ok? Devem ter alguma substância e o intuito fiscal está lá acessoriamente, naturalmente que é um fator muito importante, mas não deve ser um motivo principal. E isto aqui é o critério que nós temos que balizar em tudo o que fazemos em fiscalidade. Isto é uma coisa importante para se reter. Portanto, quando eu quero fazer alguma estruturação, quando eu quero repensar a minha operação, tenho que pensar, ok, isto faz sentido do ponto de vista económico do meu negócio, ou vou fazer isto só por razões fiscais? Ou seja, económico numa lógica de eu quero investir mais para o negócio crescer, eu quero contratar mais pessoas, etc. Isso. Não só numa lógica de eu quero Meter para o bolso. roubar ao Estado. Por palavras, Digamos por assim, outras percebes? palavras, tu pensas, dizes assim, epá, agora está na altura de investir mais, quero investir. Isso. Como é que eu vou investir pagando o menos impostos possível? Exatamente. Legítimo, ou seja, tudo é legítimo, Sim, claro. certo? Outra coisa é, epá, estou farto de pagar impostos, não quero pagar impostos, o que é que eu preciso fazer? Preciso de investir para isso? O que é que eu tenho que fazer? Sim. A lógica muda. Muda. Sim. Estás a perceber? E porquê que isto é importante? Porque depois a lei tem mecanismos que já são muito sujeitos à interpretação são critérios subjetivos, são discricionários, Uhum. em que a autoridade tributária pode olhar para a operação e dizer, pá, a tua finalidade aqui foi poupar impostos, demonstra-me lá, prova-me que não foi. E o ONU está do lado do sujeito passivo. Tem que mostrar que tem substância, que aquilo de facto tinha uma intenção económica, etc. E portanto, e estes mecanismos que estão na lei são subjetivos. Ou seja, tu podes até cumprir os critérios todos da lei, by the book, mas depois a autoridade tributária vem com base nestas normas mais abrangentes e chamadas normas anti-abuso dizer, a tua intenção era abusiva, era poupar impostos, tudo o que está aqui é fachada, isto não é uma operação, tu não querias fazer isto. E, portanto, aí vai frustrar o objetivo da lei. Portanto, isto é um critério importante para termos. Sim, Muito também bem. achas que, por exemplo, fala-se muito da questão de que há muito abuso nas empresas também por falta de fiscalidade. Não sei se há muito abuso nas empresas. Muito abuso. Ou seja, há muitas fala-se que existe muitas empresas que abusam relativamente a isso também por haver uma falta de fiscalização. Ou seja, acaba por não haver tantos fiscais para ver efetivamente nas empresas aquilo que está a ser feito. Eu não sei se a tua pergunta tem a ver com aquele artigo que saiu há pouco tempo nos jornais a propósito de X%, já não me lembro, 30% dos empresários tinham despesas pessoais na empresa. Não sei. Eu vi essa notícia. Eu não sei se todas as empresas abusam, ok. Mas agora vou-te fazer uma pergunta ao contrário. Quando alguém abre um negócio, qual é que é a finalidade da pessoa abrir um negócio? A Lucrar. primeira de todas Lucrar. é se calhar ter mais dinheiro para ele. Exatamente. Não numa lógica de ter um negócio para crescer, para vender, etc. Uhum. Logo aí acontece isto. Certo. As pessoas misturam as coisas. Certo. Exatamente. Percebes? Sim. Não- Mas esta sabes? também tinha aqui uma componente Tem que ver de com- desconhecimento, que é as pessoas nos pequenos negócios, eu acho que tipicamente deve acontecer mais nos pequenos negócios, que as pessoas têm Pois é dificuldade em distinguir o que é pessoal e o que é empresa. Muitos empresários para eles a conta da empresa, a conta bancária da empresa é conta mesmo. pessoal. E usam, e está tudo certo. Depois tem que ser Ou contabilista que vai dizer que cabeleireiro. não dá, depois eles chateiam-se com o contabilista. Depois E- muda o contabilista. Exatamente. E é importante perceber que quando se abre uma empresa, é como se uma empresa é um sujeito, ou seja, é uma pessoa fictícia, mas é uma pessoa com direitos e deveres fictícia. Portanto, é uma entidade diferente do próprio empresário. Mas isso é importante ter em conta. Há de facto situações em que os empresários, enfim, põem ajudas de custo aqui e ali, ou seja,
quando se justifica no negócio, se calhar apanha ali mais uns quilómetros. Vão ao Porto e ao Algarve 3 vezes por semana. Isso. ou já como às vezes acontece, tomam um pequeno almoço no Algarve e almoçam em Vila Nova de Famalicão, olha como se fosse possível. Tem faturas de pessoas diferentes. Enfim, é verdade que acontece, mas depois já é uma questão também difícil, que é nós pagamos muitos impostos, não é? E vai de encontro àquilo que tu dizias, que é o empresário quer ter mais dinheiro para poder, enfim, para poder ter uma investir, vida melhor, ter uma vida melhor, mas em também primeira investir para instância, ter claro, uma vida para melhor, crescer, etc. mas ao fazê-lo está a acrescentar valor à sociedade. Exatamente. E por isso é uma discussão tramada. Eu não vou aqui dizer que não acho que não haja abuso, claro que há algumas. Certamente. O empresário típico vai pôr umas despesas das refeições, vai pôr, enfim, as taxas de custo. Um carro. O carro pode, a empresa pode ter o carro, depois tem as tributações autónomas que vêm a cautelar isso, que, by the way, agora até estão bem mais favoráveis do que estavam. A taxa, recordo que o Orçamento de Estado para 2025 desceu, as percentagens desceram, os limites, não sei se vocês têm noção, mas do IRC também. os limites, o IRC também desceu, mas os limites da tributação autónoma, vocês até agora tinham uma viatura, um carro, custasse até 27.500 euros, pagava 8,5% de tributação autónoma. E já foi 10%. Agora os limites aumentaram, ou seja, é até 37.500, portanto, podemos ter uma viatura com um carro elétrico que custa mais, podemos tê-lo, mantendo ainda a taxa menor, portanto, está mais favorável. Mas as tributações autónomas vêm evitar, ou vêm atenuar, que o empresário use os carros à Lagardère na empresa. Sim. Mas respondendo à tua pergunta, que era sobre o abuso nas empresas, porque é que tu estavas a perguntar? Era desconhecimento? Não, por causa de falta de fiscalização. Exatamente. Fala-se muito de falta de fiscalização, falta de fiscais para... Precisas de policiamento. Sim, e até vi, não sei se tu viste, mas agora saiu uma notícia também que a Autoridade Tributária está a abrir um concurso para inspectores tributários. Foi. E de facto é preciso inspectores a trabalhar, porque não há recursos. Não devia ser um bocadinho ao contrário. Claro que isto é muito, digamos assim, muito de livro, muito teórico, digamos assim, mas não devia de ser um bocadinho ao contrário, que é formar melhor os empresários em vez de estarmos sempre atrás do prejuízo, que é mais fiscalidade, mais gente a fiscalizar, mais regras, etc, mais policiamento, mais sempre punição. Assim. Nós em Portugal funcionamos sempre assim. Alguma coisa está mal e nós pumba. Em vez de ser ao contrário. Desde cedo começar se calhar a fazer a coisa um bocadinho ao contrário e mudar mentalidades, etc. Claro que isto é teórico, mas... É teórico, eu acho que isso é uma discussão política, porque tu tens uma premissa que não funciona a teu favor em Portugal, que é em Portugal é proibido ganhar dinheiro. Eu falei de mentalidade agora. Tens que mudar isso. Tens que mudar isso. E que os empresários são todos uns ladrões, não é? Quando a maior parte das pessoas não se esquecem que a grande massa, o grande tecido empresarial hoje em dia são as PMEs, e que a pessoa que tem um restaurante, um cafezinho, uma padaria é um empresário. Não é? E muitas vezes ele tem o desconhecimento dos impostos e obviamente que também quer ter uma vida melhor, mas estão sempre a taxar o empresário que é o ladrão como se o empresário fosse aquele empresário das grandes empresas, não é? Que tem... Mas mesmo que fosse, é muito preciso grandes empresas, a verdade seja dita. Certo. Mas a verdade é que grande parte dos serviços que tu usas diariamente são de pequenas empresas, é o que estás a falar, um restaurante, uma pastelaria, não é? Completamente. Ou seja, nós precisamos dos serviços, mas não queremos empresários. É assim uma coisa que me faz uma confusão muito grande, estás a entender? Nós precisamos dos serviços, mas para ter esse serviço é preciso empresas que o façam e que melhorem, de certo modo, a sociedade neste sentido, não é? Claro. Eu acho que um exercício interessante para fazer era olhar para países que tenham a fiscalidade mais simples. E isso, se as regras são complexas e sendo complexas, há aqui muito espaço para errar. E, portanto, o sistema está todo invertido. Devias começarem a fazer leis mais simples, mais fáceis de aplicar para o empresário, mais perceptíveis, mais diretas, e por isso é que depois também, com tanta complexidade, com tanto impedimento, com tanta mentalidade punitiva de ir atrás, é que depois também isto vai fomentar esta ideia de que eles são os perseguidores, nós estamos aqui a suar e a dar no duro a manter a empresa para acrescentar a economia, tem toda a legitimidade para fazer isto e aquilo, para poupar em impostos e para esticar ao máximo a corda. A mentalidade começa, está tudo ao contrário. Eu vou deixar esta pergunta no ar, mas porque é que se sente, e eu sinto claramente, que o sistema contabilístico, fiscal, etc., está cada vez mais complexo?
é cada vez mais complexo. Há cada vez mais coisas novas a acontecer, Eu tenho mais uma punitivas, fechar mais, percebes? mas em termos fiscais, ou sobretudo em termos fiscais? Sim, exatamente. O porquê dessas questões acontecerem. Uhum. Ou seja, alguém que entra, eu sinto que alguém que entra agora, que é empresário, começa, as coisas são mais complexas do que quando eu comecei. Sim. Ok? Sim. Mas porquê? Certo. Se eventualmente o que resulta é ao contrário. Porquê que são mais complexas? Vários fatores. Um fator interessante e relativamente direto é a globalização e a facilidade de fazer negócios com várias jurisdições. O negócio online, ou seja, a realidade do online mudou aqui muito. Tu há 20 anos atrás não encontravas tão facilmente um empresário com um negócio montado no Dubai, com uma estrutura em Hong Kong, ou seja, e hoje em dia tu encontras isso, e portanto o leque de possibilidades para tu poupares ou não pagares impostos, nem digo poupar, não pagar impostos, é muito maior. E portanto isto é uma concertação global dos vários Estados da OCDE que têm vindo a criar regras para, num cenário de várias, em que um sujeito passivo, uma empresa, tenha contacto com várias jurisdições de forma a poder beneficiar de taxas agressivas. Taxas agressivas são taxas de 1% de imposto, 2%, o mesmo zero. Eles têm vindo a criar vários planos. Temos, enfim, não queria estar aqui com termos técnicos, mas temos o BEPS e temos uma data de planos que vêm criar mecanismos internacionais que devem ser aplicados pela lei fiscal dos países, neste caso Portugal também tem que o fazer, para dificultar estas jogadas para poupar impostos. E, portanto, por um lado, temos estas normas internacionais que têm que ser implementadas, e também no âmbito da União Europeia, que vêm acrescentar graus de complexidade enormes à legislação fiscal. Por outro lado, temos também mais anos de experiência de imposto. Reparem, o IRC e o IRS são impostos relativamente recentes, existem desde 89, se bem que já existiam outros impostos, o imposto do trabalho, o imposto industrial, etc. Mas são relativamente recentes. E o que é que isto acontece? Ao longo do tempo, vai sendo feita também uma leitura daquilo que pode ser feito para poupar em impostos. E o que é que acontece? O Estado depois vai fazer um exercício. Há coisas que tu podias fazer em fiscalidade há 10 anos que agora é impossível, porque a lei já não permite. Porque a lei vai apanhar essas situações. Ok? E, portanto, tu tens aqui um Estado que quer cobrar mais impostos. Isto também é uma componente política. E como o Estado quer cobrar mais impostos, e isto aqui, enfim, é pena. Porque é que isto acontece? Isto também é uma discussão económica e política. Temos uma economia, se calhar, não tão forte, e portanto o Estado tem que buscar dinheiro a algum lado, o Estado vai buscar aos impostos. Se estivéssemos no Médio Oriente, o Estado não precisava de cobrar impostos. Mas será que a economia não é tão forte exatamente por causa disso? Isso é uma pescadinha de rabo na boca. Pois é, uma pescadinha de rabo na boca. Tá, mas tem que se partir em alguma altura. Tem que se partir a uma altura. Isso. Mas isto para dizer, o que é que acontece? O Estado, ao querer cobrar mais impostos, já sabe os mecanismos que as empresas usam e que as pessoas usam para poupar e vai cautelar as situações e vai acrescentando camadas. O que é o grande problema em Portugal nos impostos? O grande problema é não haver uma reforma dos impostos. Houve uma reforma do IRC em 2014 e uma reforma do IRS uns anos depois, em que lhe chamaram reforma e que mudaram algumas coisas estruturais, mas não, tem que haver uma reforma em que passe por não acrescentar, nós podemos dizer palavrões aqui, merdinhas em cada orçamento de Estado, em que vamos dizer agora a taxa não é esta, agora aquilo é, vamos tapar aqui um buraco, vamos dizer aqui, como fazemos malhas, remendos, exatamente, era essa a palavra. Nós não podemos fazer isso, temos que repensar a fiscalidade e tornar, e é aí que eu acho que não vamos cortar a pescadinha, tornar a fiscalidade como um instrumento favorável ao interesse do Estado em cobrar impostos, mas também ao interesse da economia crescer. E isso não foi feito até agora. Depois é uma discussão política. Claro, Porquê? claro. Porque os políticos têm um horizonte a 4 anos. Exatamente. Porque verdade. estão preocupados com É as próximas eleições. É verdade. E portanto, isto aqui é uma série de fatores que deviam ser pensados e baralhados. Como sociedade num todo, não é? A longo prazo. A Mas, questão é... o que acontece agora é a fiscalidade vai sendo remendada. E daqui a um ano está a discutir outra vez o orçamento de Estado e mudou a taxinha disto e daquilo. E é isto. Não é verdade. Os portugueses. Nós ganhamos como consultores fiscais, porque a complexidade é o nosso negócio, ok? Mas o empresário perde.
Pois é isso. Não é só o empresário, toda a gente no fundo, porque os empresários pagam a pessoas, essas pessoas depois consomem, etc, não é? Mas não é popular, não é uma questão muito popular estar a fazer isso. Não é? Um político começar a fazer isso vai demorar anos, obviamente, fazer Muitos essa, anos. essa gestão. E não, o político pensa há 4 anos, 8 anos, talvez, não pensa muito mais do que isso. Então imagina ele, não fui eu que fiz, fui eu que pensei, mas as pessoas lembram sempre de quem é que. Se eu Quem é que fez? quisesse Quem é ser que implementou? polémico, se eu quisesse ser polémico, pá, Manuel Ferreira Leite, acho que foi Manuel Ferreira Leite que dizia que para arranjar ali a casa era preciso 6 meses sem democracia. Pois é. Para depois voltar à democracia, já está tudo organizado. Pois é. E aí seria mais É rápido. que nas empresas, as empresas era complicado, se aquilo funcionasse como uma democracia, ia ser complicado. É verdade. Não, isto para dizer, é muito complexo. Pois é. E isto é um tema que, pá, sim, são muitos anos. São muitos anos e como as coisas estão, pá, eu só as vejo a prolongarem-se, não as vejo a remediarem. É isso que me assusta. Em Portugal e não só, na Europa, num todo. Não é? Sinto que isto está a prolongar. O remendo está a ficar maior. Tá. Qualquer isto? dia estoura. Não sei. Pois não sei como é que vai ser, mas é verdade. Epá, se tu olhares bem, se tiveres uma visão mais abrangente da Europa, enfim, é um continente que está a envelhecer, é um continente que, quando comparas com grandes potências, por exemplo, a China, não tem nada a ver. Não é? Vocês já foram à China? Não? Nunca fui, mas é de ir. Epá, eu tenho o meu sogro vive na China, vive em Macau, ele trabalha lá, epá, e ele me conta que aquilo, enfim, nós sabemos que é um regime comunista, não tem nada a ver. Sim, Epá, mas já não é o comunista que era. Não é o comunismo Agora é que um comunista capitalista. é um comunista capitalista. Os gajos como funcionam basicamente dão dinheiro aos empresários, os empresários estão ricos e ficam felizes. Ou seja, aquilo é uma ditadura comunista, mas que funciona a dar dinheiro aos empresários e a pôr a economia a crescer. A questão é esta. É que... Okay? Ou seja, as pessoas vivem em ditadura, mas têm dinheiro nos bolsos. É Sim. isso. Mas também há aquele. Não estou a dizer que sou a favor disso. Atenção, Sim, só dizer que obviamente. é um extremo. Epá, mas tu olhas para a economia da China, epá, e mesmo nos Estados Unidos, e olhas para a Europa. E a qualidade de vida deles depois melhora. A questão é essa. Se a economia cresce, não é? A qualidade de vida melhora, que é isso no fundo que as pessoas querem. Querem melhor qualidade de vida, não é? Sem dúvida. Mas lá na China, cada vez mais na parte industrial, começa-se a ver mais automatização, AI, mecanização, ou seja, isso acaba por também. Há sempre a preocupação de tirar empregos e tudo. Como é que eles perceberem? Isso vai ser o futuro, de certeza. Pois não sei, isso é um tema que assusta-me. Enfim, na China, lá com eles, não me assusta tanto, assusta-me aqui em Portugal. Assusta-me mesmo em Portugal. Em que sentido? A forma como nós nos vamos ambientar e incorporar nas empresas os sistemas automáticos, a AI. A regulação vai haver de certeza. Estamos na Europa, portanto E impostos vai haver vamos pagar regulação. também. Vai haver regulação. Sim, já se pensa nisso. Vai haver impostos. Não, impostos vai sobre haver. robôs e assim. Claro. Fala-se disso. Claro. Não tens hipótese, senão o Estado não tem dinheiro. Mas verdade. é incrível, nós estamos a falar daquele robô da Tesla, não é? Quanto é que custa? 20 mil? Não 25 sei. mil? Não Que sei. dura até 2 ou 3 anos? É assim, Algo é? do género, Não sabia. sim, que faz Pois é. tarefas em casa, fica mais barato do que um funcionário. É um robô que tem. Sim, O robô da 2 a Tesla, o 3 novo anos. que mas saiu, é dura 2 a assustador. 3 anos, É mais ou menos. humano aquilo. E faz tudo, faz tarefas em casa, tudo o que tu assustador. pedires ele É? faz. É incrível. É. Mas ainda está numa fase. Está Eu numa estou a ver fase aquilo daqui a inicial. 5 anos. Exatamente. Mas se tu Esquece. pensares 25 mil euros, Sim, mas essa pessoa vai ser tributada, esse robô. Isso é Garantidamente. um tema interessante. Fala-se muito disso, é um da tema tributação sobre a AI. Não, eles têm que ir buscar dinheiro a algum lado porque as empresas vão recrutar menos. Uhum. É verdade. Mas tu pensas bem, quem vai ser tributado é sempre a pessoa, não é o robô. Sempre. Quem está no fim da Sempre. cadeia é uma pessoa. Claro. eu acho isto é Quando digo robô, é o colaborador para a empresa. Claro. Isto é um tema mais profundo e na minha percepção aquilo que vai ter que acontecer, essas empresas vão contratar robôs, vão automatizar mais, vão ter mais lucro, vão pagar mais impostos, sem dúvida. De certa forma acho que o Estado vai ter que arranjar uma solução para que as pessoas não fiquem desempregadas ou que tenham dinheiro todos os meses para pagar as suas contas. Aquilo o Elon Musk já falou da renda universal, algo do género, não é? Que se paga todos os meses. Já existe, de certa forma, mas que uma renda básica universal. Acho que vai-se falar muito sobre isso cada vez mais. Eu acho que nós... Como é que tu consegues incorporar isso em Portugal? Pois, é difícil. Eu não sei Já se- existe, o RSI, não é? Não, vá, sim. Sim, mas... mas eu acho que nós caminhamos... Vá. E funciona bem. Quem me ouvir pensa que Funciona bem. Eu ouvi fazer a lei. estou a ser bastante utópico, mas eu acho que o caminho da humanidade é as pessoas deixarem de trabalhar, meu. É isso. Tu E os robôs trabalhas começarem para a ter trabalhar por ti. serviços, aliás, tu trabalhas para ganhar dinheiro para comprar serviços, certo? Quando as coisas forem de tal forma autossustentáveis, vou usar aqui um termo que se calhar nem existe, autossustentável, sustentabilidade já é um precisamos bocado trabalhar. isso. É isso? Espetáculo. Mas é isso? É para aí que eu acho que a sociedade Vai caminhar. eventualmente vai caminhar. Sim.
Mas aí surge outro problema, Vamos que é ter o que tempo surge livre. agora, que é os reformados. Quando existem reformados, eles ficam muito tempo parados e já aquilo já começa a não... Vamos ter muito tempo Percebes? livre. Sim, Mas eu acho que para a aí, regulação vai ter um percebes? papel muito importante em travar o crescimento rápido das inteligências Mas aí artificiais, vamos, etc. vamos nos atrasar comparativamente com outros países. O problema é esse. Vamos, mas também acho que há aqui uma função de proteção social importante que deve ser feita, não é? Mas eu não sei como é que uma sociedade assim funciona, porque se tu não trabalhares, vamos lá ver uma coisa, nós viver em sociedade significa para tu retirares, tens retornos, tens que acrescentar valor, diria. Sim. Seja o que quer que seja a tua profissão, é um pressuposto base de viver em sociedade. Tu quando tens uma sociedade em que o ser humano só retira benefícios, vai ter que acrescentar valor de alguma forma. Para não ser A questão é porque essa. senão a coisa não funciona. Eu não estou a ver como é que funciona. O ser humano nem... A questão é, o ser humano vai ter dificuldades em estar sem fazer nada. Porquê? Porque no fundo, se nós tivermos uma AI realmente muito evoluída, são eles que vão fazer os serviços, não somos nós. Cara, o ser humano vai se dedicar mais às artes, vai se dedicar mais a. Olha, à o ser humano adapta-se a criar problemas. Sempre. Criar problemas. Sempre. Mas percebem? Porque a inteligência artificial está a evoluir de tal forma assustadora, está mesmo assustadora, que quando chegar a um ponto em que realmente os serviços forem feitos por eles, pela AI, para que é que trabalhamos? Verdadeiramente, para que é que trabalhamos? Assim, alguém vai ter que programar a AI, não é? Sim, quando digo nós é... Sim, em geral. O ser humano em geral, lá está, foi o que eu disse a brincar, mas o ser humano sempre criou problemas e tentou resolvê-los, sempre de uma forma. Claro. Um empreendedor, a Para vida, melhorar foi a sempre vida, assim, foi para criar melhorar a vida, problemas não é? e agora como é que eu vou resolver? E acho que vai ser um bocadinho isso, vai haver pessoas que se vão dedicar àquelas áreas que mais gostam, os seus hobbies, etc. E vai haver pessoas que vão querer, vem o AI, XPT, ok, eu quero aprender como é que isto funciona, agora eu vou criar um negócio, vou Mais fazer uma isto, coisa vou fazer nova, aquilo. etc. Sim, sempre mas coisas novas a vai aparecer. ser uma revolução. Vai ser É uma maior que revolução, se fala, é de maior de sempre. sempre, sim, Maior muito de mais que a sempre. internet. Muito mais. É. Porque o ser humano vai ter que se reinventar. Sem dúvida. A forma de pensar, a forma de E os fazer o problemas seu dia a atuais dia. mantêm-se. Ou seja, tu que vais ter um ser humano que não vai ter nada para fazer, mas se calhar continua a haver fome em África. Tu pensas, Certo? como é que isto Cada vai vez fluir? menos. Cada vez sim. menos, naturalmente. Não sei. Se calhar. Mas tens um bom exemplo, o Covid. Uhum. Foram ali um ano e meio em que a maior parte das pessoas não trabalhou. Foi complicado? Foi. Não sei se a maior parte das pessoas não trabalhou. Há muita gente, mas muita gente a layoffs da vida. Muita gente. Sim. Muita gente. Sim, houve pessoas que Sim. aproveitaram Mas aconteceu. esses layoffs para criar os seus Sim. próprios empregos, muitos A deles. economia. Certo. Mas, Ou exatamente. seja, Isso. mas imagina que Isso. tu estavas Eu na fui uma mesma dessas pessoas. situação Foste? e tu tinhas os restaurantes, Eu na altura não tive etc. coragem, foi mais Fizeste isso lá, na altura? Eu fiquei em layoff e estava no office, em Fizeste vez de bem. estar em casa a ver Aham. televisão, Netflix, como toda a gente, estava a criar o meu negócio. Mas isso traz uma vantagem. Tu vais ter tempo para pensar, para fazer coisas se calhar novas que no dia a dia não consegues, Exato. Sim. não é? Isso pode ser Sim. interessante também. Sim. Não é? Mas é Isso giro, é a parte isto positiva. estás a dizer, é giro ver que aconteceu muito por todo o lado. Em 2020, 2021, as pessoas criarem próprios negócios, criarem hobbies, muito no online, porque se viram, depararam-se com o grande teste, aborrecimento. o teste derradeiro, que é Pois é. o desconhecimento do que aí vem, e o desconhecimento do futuro. Exatamente. E é aí que é a prova dos novos, ou seja, quem tem fibra para ser empreendedor, eu acho que nem toda a gente tem. Quem tem fibra para ser empreendedor tem esse estímulo forte, que foi o Covid. Eu ainda não fiz nessa altura, foi mais tarde, mas pronto, mas também E já se fala de uma nova pensava pandemia muito. que pode vir surgir agora. Então Já É estava natural que isso possa acontecer. A globalização Na China, vai agora trazer sim, mais agora há vírus, etc. uma coisa qualquer que dizem que é mais forte, não sei o quê. Já É. apareceu mais umas 3 ou 4 depois do Covid. Mas. Eu acho que... Ok. Anyway, temos aqui mais uma, duas perguntas. Eu quero fazer mais uma, sei que eu quero fazer mais uma ou tenho duas. aqui uma porque nós estávamos... Estamos? Deixa-me fazer a primeira Força. minha. Estás à vontade? Força. Deixa-me fazer a primeira. Força. Olha, tens uma pessoa que ofereces muita coisa aos teus clientes, pá, já ofereceste um Rolex, uma moto, umas viagens às Maldivas, como é que eu posso jogar nessa roda da sorte para ganhar? Explica-me um bocadinho mais. As pessoas em casa agora estão... O que é que está a acontecer? Eu ofereço coisas às pessoas. O que eu ofereço é conhecimento, ok? E as pessoas com esse conhecimento vão poder elas próprias oferecer a si próprias os Rolex, as viagens da vida, ok? Uma coisa engraçada é que eu aprendi, se falando de forma transparente, como vocês têm que calcular, é marketing, não é? Mas aquilo que eu mostro, de facto, é possível as pessoas obterem aquilo, que se for essa a vontade delas, com o que eu explico, que eu mostro, e depois também com uma conversa comigo e trabalharem comigo, naturalmente. Mas o que eu retirava aí de curioso é que, em termos psicológicos, o ser humano funciona muito com estímulos assim. Ou seja, o falar no benefício das Maldivas ou no Rolex, capta a atenção, é engraçado. Se eu for para lá dizer
eu consigo ajudar-te a baixar o IRC de 21% para uma taxa efetiva de 15%. As pessoas já scroll. Mas há um motivo. A pessoa quer é o resultado final. A pessoa quer é o Quer o relato das objetivo. Maldivas. A pessoa precisa de visualizar o resultado. O que ele quer. É isso. Precisa de visualizar o Porque a resultado. pessoa eu não quero baixar IRC. A pessoa quer é ter mais dinheiro. É isso. Não é? É isso. Na realidade, uma das coisas que mais resulta é chamado lá no Brasil, que é o marketing de ganância. Tu vês os grandes players que mais vendem no digital, pouco ou nada falam nas redes sociais sobre o digital. O que é que eles mostram? É o lifestyle, é Lá está. carrões, Mas- casas, mesmo que sejam alugadas. A maior parte das Uma vezes. coisa, não falam sobre isso, eles mostram. Mostram Claro. os Mas Ainda é resultados. mais, ainda que está lá implícito, ou seja, Yeah. isso ainda é mais. É isso. Sim, porque o público que está do outro lado eu quero ser como eu. É Exatamente. isso. Não é porque é que o Cristiano Ronaldo tem muito mediatismo e tudo? Porque as pessoas querem a vida do Cristiano Ronaldo. Não é Mal porque eles ele é. sabem. Não é porque ele se calhar. Não, eles não querem o sacrifício, eles Pois. querem os benefícios. Exatamente. Eles querem os benefícios, querem ser como o Cristiano Ronaldo, aquele, né, que é engatatão, mulher, não sei o que, filhos, grande casa, grandes carros. Se calhar eles não querem passar pelo sacrifício, porque se calhar se o futebol não desse dinheiro, Isso. se o futebol não quem é que ia ver Oh. futebol? Claro. Claro. Evidente. Se não desse dinheiro. Não é? Vamos ver se calhar aquela liga que agora foi criada, não é? Kings League, aquilo tem um sim, mediatismo, porque aquilo não é? Agora dá muito mais dinheiro, qualquer pessoa da quarta divisão vai para lá e ganha muito mais dinheiro. É um bocadinho que está a ter esse. Por causa do dinheiro todo que é gerado à volta. Mas, exatamente. Mas pá, se eu dissesse, se eu falasse em. Lá está, é um bocadinho isso. Se eu falasse em resultados em dinheiro, poupas 4.000 euros ou poupas não sei o quê, pronto, podia ter algum efeito, mas criando ali um efeito visual tem mais impacto. Mas é uma coisa curiosa, que eu às vezes, pá, posso dizer isto, às vezes sinto-me até um bocadinho fútil em criar este tipo de coisas, mas depois percebi que o marketing, para ser eficaz, tem que ser fútil. Fútil. Na minha ótica, fútil no porque estás sentido a em falar que de objetos, não é? coisas materiais, sim. Ou Sim. seja, Mas chamar, as pessoas eu não querem. vou dizer chamar a atenção, não Não de é? chamar a atenção, estás a ver? Mas tu falas numa lógica de a pessoa quer isto, logo tu estás a mostrar o sonho. Ou seja, Sim, na mas minha cabeça. Mas é percebo o que verdade, tu mas estás imagina, a os dizer, empresários que vieram falar comigo por causa Sim. do vídeo do Rolex não é? Certo. não foram pegar no dinheiro que eu os ajudei a poupar e foram comprar o Rolex. Certo. Mas Se calhar Certo. algumas pessoas não percebem isso, pensam mesmo que foi efetivamente, mas sim, o objetivo era criar Mas essa. chamaste a atenção. Era criar sim, essa. mas poderia, com base naquilo que eu mostro, a pessoa, se quisesse aplicar, atenção, isto também agora aqui uma ressalva. O que eu faço nos vídeos é preciso também, eu tenho alguns disclaimers e tal, mas é preciso a pessoa ter noção que aquilo não é aconselhamento fiscal, a pessoa tem que sempre confirmar ou com o contabilista ou então, no limite, falar comigo e mandar uma mensagem e validar comigo. Eu tenho muita gente que me ligou depois, ao fim dos meses, a dizer: olha, eu fiz aquilo que tu mostraste no vídeo. Epá, Calma, sem logo levas contexto. mãos à cabeça. Exato. Tipo, eu criei uma sociedade e fiz assim, ou então eu aumentei uma coisa interessante que eu fiz, que era o das Maldivas, em que tu podias tirar gratificações de balanço com isenções fiscais de IRS e de segurança social, em que o empresário é que funciona até para os colaboradores mais. Os colaboradores podiam ter um salário extra sem impostos, que é top, mas desde que o sócio, o empresário, aumentasse em 5% o salário dos colaboradores. Eu tive 2 ou 3 pessoas que me ligaram a dizer: olha, eu aumentei, ou seja, aquilo teve impacto. Isso é fixe. Epá, eu não trabalhei com a pessoa, ligou-me só ou mandou mensagem, não sei. Por acaso essa pessoa que me estou a lembrar, não, acabei por não trabalhar com ela, mas a pessoa tinha feito aquilo porque viu o vídeo. Sim, sim, Epá, sim, e há aqui uma série de colaboradores que tiveram um aumento porque o empresário fez Isso, isso. Pá, eu fiquei a pensar: olha, pronto, menos mal. Mas isso ainda é dos 5% ou este é 5%? Era até 2024, Pois, agora agora 25 já não. Já não é exato. 5%? Não, agora essa há era o uma 15º mês. isenção Exato. que existia em 2000, que funcionava em 2024 se tu aumentasses em 5% o salário dos colaboradores em 2024. Agora já estamos em 2025. Não sei. Exato, vamos ver. Mas eu ouvi falar que possivelmente sim, outra vez. Já tive a perceber É se assim, isso fazia se a sentido. medida correu bem, fazem outra eventualmente, vez, não é? eu não me Ainda lembro não- de estar no Orçamento de Estado, acho que não Pois. tem no Orçamento de Estado e não faço ideia se isso vai ser renovado ou não, mas pelo Pois. menos, pá, isto confesso Ok, não sei. ok, ok. Tinha que ver. Mas isto efetivamente melhora a vida das pessoas, porque as pessoas, É isso. as pessoas pensam que nós queremos pagar mais aos funcionários. Só que se vou ter que pagar mais 20 e tal por cento ou 30 e tal por cento em imposto, Yeah. nós começamos a perceber, ok, que incentivos é que existe para eu poder efetivamente dar mais, poder pagar mais sem ser penalizado do outro lado. Sabes qual é que é um dos principais problemas das empresas em Portugal relativamente aos salários ou relativamente à estrutura? É o segurança social que pagam sobre os salários dos colaboradores. É 20... 23 é, pontos, 23 mais 23,75. 11%. Mas 11% é o 11% colaborador. do colaborador, agora a exato. empresa, tu pagas 23,35 100 é assustador. e o que a empresa tem de custo é 123. E já não estamos... E Ou aqui não entra 124, IRCs da vida nem nada. Isso é só do colaborador. Ou seja, o colaborador desconta IRS e Segurança Social e nós ainda desconta... É assustador. É assustador. É assustador. Há formas de mitigar essa segurança social, ok?
Dos 23, Dos 23. E quem estiver a ouvir e se tiver interesse, podem falar comigo. Em off, desligamos agora. Mas é uma oportunidade muito interessante que eu tenho aplicado. Só conheço aquelas medidas da segurança social. Depois falamos. Exato. Que isso mas é isto duro, pode ter para as impacto, empresas. tem impacto muito interessante, porque é um impacto financeiro direto. Se tu poupas aí, nos salários que estás a pagar mensalmente, tens logo aí uma redução potencial. Sim. Sim. Obviamente que as pessoas, quando reconhecem o colaborador, querem pagar mais, efetivamente, e é esse o grande objetivo, não é? Pagar mais, dar. E é aquela questão das Vai bonificações trabalhar e melhor, premiações, tu não consegues dar bonificação e premiação nem porque tens de falas pagar disso, isso é mais. tramado, isso E é tramado. percebes que o colaborador quer um aumento e é legítimo e queres-lhe dar um aumento, mas pensas que o teu aumento que tu vais lá para casa é residual face ao que eu vou pagar a mais. 50% quase. E isso é que é um entrave enorme. Isso não devia acontecer. Por isso é que a restauração paga quase tudo por fora. É a realidade. Mas é mesmo. A questão é esta. Tu queres dar uma comissão, é salário. E entra naquilo, etc. Na restauração, a maior parte é salário mínimo e mais de metade do salário por fora. Uma grande parte. Não estou a dizer que são todos, não vou generalizar. Claro, muita É gente assim que faz funciona. isso. Pronto. Muita gente, pelo menos eu quando trabalhava em restauração, todos os restaurantes que eu trabalhei Não é foi só assim. na restauração, há muitas indústrias. Eu vi agora vi alguns na internet, acho que foi o CEO da Quintel e Penalva, da imobiliária, que dizia que o Estado é um sócio das empresas em que quando as coisas correm bem está lá para receber. Eu vi esse. Está muito quando bom. correm mal é tudo muito do bom. empresário. O Estado não tem nada a ver. É mesmo isso. Isto é grave. É não muito devia grave. ser assim. O risco está todo deste lado. O risco está todo deste lado. Lá está, já falámos várias vezes, não nos importamos de pagar impostos, desde que nós sintamos que A efetivamente coisa eles está estão... justa e a funcionar. Está justa a funcionar e que existe um verdadeiro apoio no momento em que há um momento de aflição, não te puxam o tapete. Porque a maior parte das vezes, quando as coisas não estão a correr bem, o que é que os empresários batem à porta do Estado e eles fecham a porta. Temos que ir aos bancos, a maior parte das vezes, para resolver problemas. Muitas vezes aquele empresário fica afundado em dívidas e por aí vai. É que depois, se essa empresa vai à falência. Claro que isto leva a uma discussão gigante. E há quem defenda que as empresas devem realmente ir à falência, porque são empresas que vão à falência porque não estão a acrescentar coisas boas à sociedade, digamos assim, senão estavam a gerar lucro. Há quem fale muito neste sentido. Há problema de gestão, a gestão pode ser má e a empresa A ser questão boa. é essa, exatamente. O serviço pode ser realmente bom, etc., para a população e a gestão ser má, não é? Mas isto é complexo. Exato. É complexo. É muito complexo. Sem dúvida. Eu queria fazer esta pergunta. Faz, estás à vontade. Vai de encontro aos impostos e falar aqui também um bocadinho das famílias, mas politicamente falando, se fosse agora Ministro das Finanças, baixar impostos às empresas imediatamente, ou seja, pensando agora num timing imediato, baixar impostos às empresas ou às famílias. Se desse uma resposta direta, Sim. O que é que realmente resultaria a sério para as pessoas? só testando. Certo, muito bem. E eu arriscaria a testar baixar os impostos nas empresas. Ok? Só testando. Porquê? Não é uma convicção. Ou seja, eu sou muito Não pragmático. tens a certeza absoluta disso? Não, eu desconfio que resultasse, mas só testando e vendo o resultado é que poderíamos saber. E é assim, eu acho que é assim na realidade. Em tudo na vida. Em tudo na vida. É verdade. O problema, tens um problema grave nas famílias, que é os impostos altos. Mas antes do problema dos impostos altos nas famílias, há um problema maior, que é os salários baixos. Eu acho que a solução deveria ser aumentar os salários das famílias para terem melhores condições. E como é que tu aumentas os salários das famílias? Tendo uma economia mais forte, mais robusta. Não é por decreto que só aumenta. Como é que tu Por tens uma decreto economia não mais é. forte e robusta? Uma das medidas que podes fazer de incentivo é baixar os impostos nas empresas. Então eu iria por aí. Sim, até porque o mercado é livre e automaticamente, não, porque os empresários, isto depois as pessoas pensam que isto é um complô, não? Os empresários vão se juntar todos e não vamos aumentar salários de ninguém. Os ricos de Portugal, é aquela coisa, os empresários são os ricos, os patrões. Não, vai acontecer, efetivamente, vai haver algumas pessoas que sentem, vão aumentar, ou vão querer ir buscar outra pessoa, vão pagar mais por isso e o mercado vai começar a entrar em competitividade uns com os outros. Ok, se eu não aumento o salário, eu não vou ter funcionários para trabalhar, logo eu não vou... Então o mercado vai-se começar a mover por si só. Claro. É isso que eu acredito também, efetivamente. Quando esta a descida do IRC foi proposta agora e desceu 1%, era para ter descido 2%, mas pretendia-se que fosse descer até 16% ou 15%. Acho que era até 15%. Não. Gradualmente. Gradualmente até 15%. 2 pontos percentuais por ano até chegar aos 15%. E uma das razões que enfim, a Assembleia se discutiu e dizia que não, e que os políticos de esquerda defendem, é que
os empresários, os acionistas, os empresários vão pôr mais dinheiro ao bolso com a descida do IRC. Epá, isto é uma questão de chegar a esta conclusão de forma automática. Eu acho não percebo como é que chega a essa conclusão automática, porque, como eu disse, é preciso testar para ver. E depois vamos falar com os empresários, vamos para a rua e vamos falar com os empresários, com o pequeno e médio empresário. Vamos perguntar: se pagasses menos impostos, o que é que tu fazias? Diz-me, é só perguntar. O que é que tu fazias? Melhoravas o teu negócio, melhoravas as condições das pessoas à tua volta, ou punhas dinheiro no bolso e continuavas com o negócio como está? O que é que tu fazias? Pá, depois vamos avaliar, vamos perceber. Que empresários nós estamos a falar? Estamos a falar das grandes empresas. Epá, Mas eu acho que é eu isso sinto que um se fala. bocadinho que os políticos de esquerda põem a conotação de empresário em Portugal é os grandes empresários Exato. multinacionais. Mas estamos a falar de uma porcentagem muito reduzida do universo das empresas em Portugal. Claro que em termos de contribuições e de impostos são as empresas que mais contribuem, certo? Mas em termos de... Mas o problema é esse, é que vai beneficiar, se calhar, até poderia acontecer, beneficiar algumas empresas, mas o beneficiar no sentido em que iam poder ter mais dinheiro no bolso, tirar mais dividendos, etc. Mas o que ia promover no desenvolvimento da economia para o resto das empresas, ainda que sejam as que contribuam menos no todo em termos de impostos, são a realidade empresarial em Portugal, os PMEs. O que ia contribuir favoravelmente para estas empresas no crescimento económico poderia ser potencialmente muito bom. Eu posso ser polémico. Podes. Deixas. Dá para o corte? Dá. Então pronto. Qual é que seria o problema dos acionistas ficarem com mais dinheiro? Quem é que arriscou? Certo. Acionistas com mais dinheiro vão investir mais na economia. Eu fico maluco com O isto. dinheiro volta a circular. A questão A não ser que tu assumas como empresário. Os pressupostos que tinhas que assumir aqui eram: o empresário vai fazer dinheiro em Portugal, vai pôr mais dinheiro ao bolso e vai gastá-lo fora. Exato. Isto acontece. Sim. Se o empresário gastar cá, epá, vai voltar a circular o dinheiro na economia, vai ter mais poder de compra, vai atrair mais. Ou seja, isto é tudo um ciclo. O problema é que isto aqui demora tempo. Pois E tem que se ver a exato. big picture. Não Pois é é. olhar para isto de forma em camadas. Mas as pessoas não conseguem ver. Sabes Parece. porquê, Diogo? Porque depois vai vir com aquela figura do coitadinho, porque os funcionários estão a ser explorados, ganham mal para meter no bolso do patrão. Eu Mas sou um entra bocado, naquilo que tu eu disseste sou um bocado agora. pragmático relativamente a isso, que foi o que eu fui, que é se eu sentia que estava mal e que eu valia muito mais, primeiro, Uhum. ia dirigir-me ao meu patrão e ia dizer: eu Isso. valo mais do que isto. Já fiz isto. Pá, ele não reconhece, está tudo certo. Havia outra empresa que quer que eu vá trabalhar Ou com no ele. limite cria empresas. Depois vamos Exatamente. ver. Foi o que eu fiz. Também. Eu, tu e Eu outros sou também. muito a favor daquela ideia de estás mal, só há Muda-te. uma solução. Muda-te. Uhum. Sem dúvida. Porque não são todas as empresas iguais. Pois é. Não são. Mas É é mesmo. verdade. E nós, Não é? nós em Portugal, a mentalidade, o que eu faço é que nós temos muito a tendência, enquanto país e nação, em culpabilizarmos e sermos as vítimas. E isso significa que nós tipicamente vamos dizer que nós é que estamos mal. E, A ou seja, responsabilidade não por é um nossa. lado, não. Por um lado é bom nós culpabilizarmos no sentido de que nos responsabilizamos e temos as ferramentas para mudar. Mas o que eu acho, nesse sentido, é que em Portugal pode acontecer muito isto, que é: eu sou a vítima, eu sou o coitadinho, e não mudo, porque não é o sítio onde eu estou que está mal, não, sou eu. Então, Mas entra aqui um ponto. Mudar é muito difícil. Percebes? Sair de Mudar, conforto. sair do conforto é muito difícil. é difícil, mas sabes que há uma coisa Percebes? que eu acho que A maior parte das pessoas sente essa dificuldade. sente essa dificuldade. Quer o conforto. É isso. E eu vou-te dizer, eu quando saí e criei o meu negócio, eu tinha tudo, como qualquer pessoa, assim, ninguém sabe o que é que nos acontece. Ou seja, tinha muitas possibilidades das coisas não correrem bem, no sentido em que quando eu me despedi, eu tinha algum dinheiro de lado, mas o suficiente para viver uns meses, mas uns meses, ok? E não sabia como é que as coisas iam correr. Mas uma coisa eu tinha era a mentalidade certa de que vou fazer tudo o possível para isto resultar. E eu fiz um exercício que eu acho que é interessante. Quem estiver a ouvir e estiver a passar por uma fase destas em perceber se dá o salto ou não, ouvir os que estão ao nosso lado só nos vai dar mais conforto para nos manter onde nós estamos. Sem dúvida. Ok? Sem Portanto, dúvida. isso não é uma boa solução. As pessoas naturalmente querem o nosso bem, os nossos pais, os nossos amigos, vão-nos dizer: pá, tu vê lá o que é que vais fazer, tens um filho para dar comida para pôr na mesa, etc, etc. E portanto, o que nós temos que fazer é visualizar a pior consequência. Isso é um exercício que eu fiz e que pode funcionar. Visualizar o pior cenário. O pior cenário é: pá, isto vai correr tudo mal, eu vou ficar debaixo da ponte, vou ficar sem-abrigo, não vou ter onde viver. Qual é a probabilidade disto acontecer? 1 em 10. 1 em 10 é uma probabilidade super favorável. Vamos embora. O problema é que as pessoas não visualizam as consequências e não assumem, não fazem este exercício, têm medo. E portanto não exploram isso. Não pensam, não perguntam.
E portanto é uma coisa muito de cabeça, muito mindset. Mas pronto, isto é uma disfunção. Mas é verdade. E eu ainda vou mais além, que é, normalmente as pessoas quando traçam o pior cenário, traçam um cenário às vezes que nem é assim tão realista na minha opinião, que é, como tu disseste, vou ficar debaixo da ponte e dizes, é tipo um extremo exagero. Para mim o pior das hipóteses, que nem é o pior, é, eu fiz, testei, voltei para o meu emprego outra vez. Isso. Exato. Sim. Voltei outra vez para onde estava. É isso. Isso é o pior que me pode voltar a Eu acho que as acontecer. pessoas isso, também é têm isso. muito medo de mostrar que erraram, que falharam para os seus. Sim, se estiveres nos Não Estados é? Unidos és o maior sem raros. Pois aqui não. Aqui não, és o pior. Aqui Muda tu de levaste- emprego, vai para outro levaste sítio, uma muda de empresa à cidade. falência, és o pior do mundo. É. Acabou. Por isso mas é isso. É porque roubavas. Foi Tem bem tudo a ver. feita. Tem tudo a ver com a conotação emocional que tu pões na coisa. O resultado está ali. Essa frase é boa. Tu tens ali o resultado. E quando tu vais dar uma carga emocional negativa, tu vais ver aquilo como uma coisa má. Se tu puseres uma carga emocional positiva, o output é completamente diferente, mas a coisa objetivamente é a mesma. Não mudou. É só a tua interpretação sobre aquilo. A perspectiva da coisa muda muito. Portanto, quando tu em comunidade consegues ter uma perspectiva positiva sobre um resultado, pá, a direção vai ser cresceres. Quando tens uma conotação má, então aquilo vai ser reserva, tu não vais sair do mesmo sítio. Tu preferes estar ali, preferes que te deem do que se tu ir buscar. Isso. Por acaso, Mesmo. foi com uma pessoa que faliu, que passou por um processo muito penoso, duro, e eu virei e disse, ok, pega agora nisso tudo, o que é que tu aprendeste para um próximo negócio? Aprendeste muitas coisas que não sabias, tinhas desconhecimento da área de números, fiscal, etc., de impostos, cometeste uma série de erros que se calhar numa próxima tu já não vais voltar a cometer. Tu faliste, aprendeste. A mente Agora, dela não é mesmo. vais voltar a ter um negócio que está a construir, vais ter um negócio que tu já não vais cometer esses mesmos erros, vais ter mais cautela agora em algumas coisas que vais fazer e de certeza que este teu próximo negócio vai prosperar ainda mais. E percebes agora, se a pessoa disser, pá, eu sou um falhado, eu passei por isto, vergonha, eu nunca mais quero passar por isto, a pessoa não vai sair dali. Tens todas as ferramentas para da próxima vez funcionar bem. Agora é que tem, pois é mesmo isso. Agora é que tem, mas a carga emocional que lhe pôs é tão negativa Isso que não vai mesmo. sair. Se fosse positiva, às vezes é difícil não Pois parte é. da própria pessoa, é o meio onde nós Contexto, estamos, etc. é o contexto verdade, e tudo é isso. verdade. Isso mesmo. Sem dúvida. Mas para os jogos, Tem só uma aqui. tens mais uma? Não sou eu, mas Não vou faz. dizer eu. Força. Aquela que fazemos a todos, todos convidados, olhar aqui um bocadinho para trás, para este tempo que foi passando, e qual é que foi aquela aprendizagem que te trouxe mais ROI ao longo deste tempo? Ao longo deste tempo. Exato. Porque o ROI é muito relativo de pessoa para pessoa, a aprendizagem também. Há uma aprendizagem que eu tenho em que, se calhar, podem achar que eu sou maluco, mas a mim funciona. Que é quando tu queres uma coisa, tens que começar a viver e a visualizá-la como se ela já tivesse acontecido, para que ela aconteça. Ou seja, tu vais ter sucesso, sim ou não? Depende, acreditas que vais ter? Então vais ter. Acreditas que não vais ter? Então sim. Mas não vais ter. acreditar a sério. Sim, não é? e o que é acreditar a sério? É não ter medo de ser um bocadinho maluco. Isso. Diferente do nosso meio que estamos sim. a falar agora. Sim, Não é? sim, exatamente. Passa por um trabalho de planear. Eu tenho planeado as coisas, tenho determinado o que quero. Não ter medo de ganhar dinheiro, porque eu não sei se vocês sentem isso, mas por exemplo, num ambiente familiar. Agora que estás rico. Não, às vezes é tabu falar de dinheiro. É tabu falar de dinheiro, ou seja, não ambicionar. Por exemplo, eu digo se eu disser aos meus amigos, pá, o que eu quero mesmo é ser rico. E eles pensam, pá, se calhar, pá, que fútil, não há mal nenhum nisso. Mas porquê tu queres ser rico? Porque eu quero ter as ferramentas para acrescentar o bem à sociedade, às pessoas à minha volta. Quero acrescentar, não pelo dinheiro em si, mas pelo aquilo que, se eu tiver dinheiro, é porque à partida aquilo é o resultado de uma coisa positiva que eu fiz, e é pela coisa positiva que eu vou fazer que me move. E não podes é chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas. Efetivamente, isto é uma coisa que às vezes custa as pessoas entenderem, que é, obviamente que há pessoas que não vão utilizar esta ferramenta para o bem, vão ganhar dinheiro, é para elas e está tudo certo, se calhar é para a família e é para isso que elas foram predestinadas. Mas há outras pessoas que criaram uma empresa, são ricas, ganham dinheiro e hoje podem criar mais postos de trabalho, Claro. podem ajudar mais Mais a família. resolver um bocadinho a fome em África, abrir poços em África, como já vi empresários que estão hoje focados, dedicados a abrir poços de água em África, porque naquela aldeia tem que caminhar 15 km por dia para ir buscar um bidão de água. Poder ajudar mais pessoas mesmo aqui em Portugal, e está tudo certo. E agora, se tu não tens essa capacidade financeira, tu não vais conseguir fazê-lo, não é? Claro. Então tu tens que ser rico para consegui-lo. Claro que sim. Mas é isso, eu acho que se resumires uma frase era isso, era: se queremos um resultado,
é começar a visualizar esse resultado todos os dias, diariamente, e viver como se esse resultado já tivesse acontecido. Eu costumo dizer que se tu puseres a tónica da felicidade naquilo que tu fazes, poderão pensar que vais ser feliz quando alcançares o resultado. Mas eu sou apologista de uma coisa: tu és feliz no dia em que decides começar o caminho. Naquele dia, tu decides, já assumiste o resultado como tendo acontecido, já és feliz nesse dia. Já aconteceu. Agora é só o tempo. A única variável é o tempo. Se não aconteceu, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 2, vais errar pelo caminho, mas se já decidiste que vai acontecer. E a felicidade é nessa decisão e nesse caminho, não é no momento final. Por isso é que tu vês vários empresários que, quando, enfim, estão super bem sucedidos, e pensam: eu gostava era quando era na altura, Pois é. quando eu estava a trilhar o caminho e o desafio, agora já está tudo. Agora já está tudo feito. Essa é a grande aprendizagem que eu tinha só em teoria na cabeça e agora vi em prática na minha vida. Muito bem. Fantástico. Vamos avançar aqui para os jogos. Vamos? Bora? És Bora tu? lá. Força aí. Sou eu? És tu? Vamos ver o que é que Vamos calha. embora. Vamos ver o que é que calha. Explicando novamente, nós temos aqui o dilemas de negócio. Temos um pequeno contexto, uma coisa muito simplificada, hipotética. Um dilema, 3 opções. Tu podes aqui acrescentar outra opção, uma quarta, misturar tudo com o objetivo de eventualmente resolver ou minimizar este dilema. Ok. Vamos lá? Sim. Também de salientar que não tem possivelmente nada a ver com o contexto que falamos O aqui. objetivo é esse. Ok. O objetivo é completamente diferente. É, o objetivo é esse. Exatamente. Ok? Claro. Vamos lá ver o que é que calha aqui. Imagina que és um proprietário de uma pequena empresa de turismo sustentável que organiza experiências únicas em Portugal, como caminhadas ecológicas e visitas a produtores locais. Uma agência de viagens internacional propõe-lhe uma parceria para escalar o negócio e atrair turistas de todo o mundo, mas exige que a oferta seja padronizada e que o número de participantes por experiência seja multiplicado. Esta parceria poderia eventualmente aumentar aqui significativamente os lucros e a visibilidade do negócio, mas também comprometeria o conceito, lá está, o conceito exclusivo e personalizado das experiências, que se calhar são o que diferenciam aqui do mercado. Portanto, tens este cenário, quais é que são as 3 opções que eventualmente tu recomendarias, ok? Aquilo ali está mal, não é o cliente, é a ti. Portanto, aceitar a parceria, expandir o negócio e padronizar as experiências. B, manter aqui o conceito original que tu tinhas, rejeitar a proposta e continuar a oferecer experiências personalizadas e exclusivas. Ou C, fazer aqui uma abordagem mista e equilibrada, desenvolver uma linha de experiências padronizadas para um público global, enquanto eventualmente preservas aqui uma oferta premium e personalizada para clientes locais ou mais exigentes, mesmo que isso implique talvez uma maior complexidade operacional. Isto é como se eu fosse um empresário. Sim. Então acho que antes de escolher uma delas, eu tinha que perceber exatamente o que é que eu quero como empresário deste negócio. Eu quero ganhar mais dinheiro a todo o custo, ou quero ter um negócio que me permita viver, mas que o negócio se mantenha com o seu conceito original ou o mais próximo possível. Portanto, não há uma resposta certa. Depende do empresário que estamos aqui a falar. Okay? Depende do que ele quer. Se ele quiser vender a empresa ao fim de 5 anos a um fundo de investimento e quiser fazer o máximo possível, se calhar era a hipótese A. Ou a C, eventualmente. Se eu quiser um negócio que me dá prazer e gosto, e que me dê dinheiro e que me mantenha vivo por muitos anos, mas que o propósito, o foco seja mesmo aquele conceito e o que eu vejo de satisfação que os meus clientes levam daquela oferta diferenciada no mercado, se calhar seria a B. Ou seja, resumindo, a razão da criação do negócio é fundamental para tomar decisões no É a futuro. resposta. Não é? É a resposta, é a razão pela qual tu tens um negócio e para onde é que queres ir. Exatamente. Às vezes as pessoas criam negócios e tal, Não e se sabem. calhar não sabem, não é? Não sabe, não há uma resposta certa. Exatamente. Claro que se tu quiseres, se tu fores implacável na manutenção do conceito de turismo sustentável, naturalmente que a padronização vai ser um bocadinho caminhar com um caminho contrário. Portanto, há aqui uma grande possibilidade de ruptura até certo ponto. Agora, se calhar demora tempo. Se isto for entrar em ruptura ao fim de 5 anos, mas tu até passar 2 ou 3 anos fizeres muito dinheiro e puderes vender, passas a bola ao outro. Mas aí não estás muito preocupado com o negócio, estás preocupado em ganhar mais dinheiro. Se queres ter mesmo o negócio, deixar um legado, e a tua principal preocupação é ganhar dinheiro naturalmente, mas ganhar dinheiro fazendo uma coisa que gostas e que faz sentido, a B. Ou a C equilibrando, mas percebendo e testando, ver se funciona. Muito bem. Não sei se respondi. Não, respondi perfeitamente. Eu queria uma resposta dessas, ou seja, não, porque é verdade isto, que é
as pessoas criam negócios e muitas vezes a principal razão é ganhar dinheiro. Uhum. Mas há várias formas de ganhar dinheiro no próprio negócio. É isso que estamos aqui a ver. Claro. Não é? A questão é essa. Exatamente. Muito Sem bem. dúvida. Boa. Olha, então, efetivamente este negócio de turismo, ele está a escalar, está a crescer. Acho que claro, portanto, escolhemos aqui a C, foi? Ou A. Mas boa. mesmo que a B, tu quisesses manter Depende. o conceito original, tu irias recusar Ok. ali os investidores. Exato. Ok. Mas eu quero expandir isto à minha maneira, manter um conceito mais crescendo mesmo. Exato. Então tu tinhas que escolher aqui um CEO, um CMO, um CFO e um COO para te juntar a esta equipa. E passamos aqui ao jogo 2. Esclarece-me só, o C-level. CMO é o quê agora? Marketing. É o marketing. Ou Marketing, seja, o executivo, finanças. Sim, o marketing, marketing, finanças e financeiro e operação. operacional, certo. Exatamente. E temos aqui um saquinho. Ah, meu Deus. Está baralhado. Está baralhado. Eu certifiquei-me disso que está baralhado. E vais escolher 4 personagens. Podes pôr os virado 4 para baixo, aqui seguidos e Ok. depois vira-se. Ok, e é tirar ao calhas, não é? Ao calhas, exatamente. Então vamos lá. 1, 2, 3. Não esquecer o core do negócio. Claro. Turismo, não é? Claro. Exatamente. Então vamos lá. Boa. Mas virados para baixo, certo? Sim, Isso. agora Vamos agora virar vamos agora. virar todos. Primeiro, Jobrardo. Jobrardo. Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho. Pinto da Costa. E Rita, Rita Matias. Ok. Está interessante. Uma mulher para mandar neles todos. Não Opa. sei. Aqui o acionista que vai mandar isto. A Rita Matias. Eu gosto bastante da Rita Matias, apesar de não tenho nenhuma ligação com o Chega, nem nada que se pareça. Eu gosto da personalidade da Rita Matias. Executivo, marketing, finanças e operacional. Uhum. Assim, marketing, claramente o Vasco Palmeirinho. Ok? Yeah. E neste nicho funcional. Neste nicho funcionava. Basta as pessoas. O gajo dava ali falava ali na rádio comercial e tal. Sobre Se ele tem uma o negócio. campanha com a Head & Shoulders, isto também faz. Então não é? Então não é? E aquilo está sempre a repetir, portanto está a funcionar. Sempre. Exatamente. CMO. CMO, exatamente. Epá. Não há um para Customer Experience, não há. Não. Quer dizer, isto está sobre a alçada do operacional. Sim. O CEO era o Sim. Pinto da Costa, claramente. Porque se ele é presidente tanto tempo no Foco do Porto, enfim. Operacionalmente, ele é que tem a capacidade de criar lealdade sobre os seus seguidores, vá. Isso é verdade. E, Temos lá portanto, muitos anos. E portanto, os clientes, tendo boas experiências, claramente queriam reconhecer. Não que ele desse a cara, não é, na empresa, mas que certamente que as coisas iam estar feitas de forma a funcionarem bem. Digo, Ele saber delegar sabe de certeza absoluta também. Isso. Absoluto. Isso. Isso é claro. Portanto, eu acho que sim, o CEO seria o Pinto da Costa. Tá, estou a olhar para aqui, estou a ver finanças e executivas. pôr o CFO ali ao fundo, mas. Otimização fiscal. Muito bom, muito bom. É especialista. Temos o CEO e o CFO para atribuir, não é? Ai, muito bom. Que graças, pá. Mas podes mudar. Se quiser. Vamos lá, uma coisa. Posso mudar? Entre eles. Podes mudar. Isto uma pessoa está a pensar. Né? Estás O no marketing aqui não brainstorming. funcionaria. Eventualmente. Pode ser o oposto. Pode não é? ser. Pode, criava awareness. Nós começámos o episódio a dizer que íamos aprender a fugir aos impostos e, pelos vistos, não estava assim tão errado. Ai, meu Deus. Não, fugir não sei. Exato. Otimizar. Otimizar, exatamente. A Rita Matias seria. A Rita Matias seria a CEO e o João Brando seria o CFO. Bem ou mal, o CFO sabe fazer dinheiro. O João Brando sabe fazer dinheiro. Não, isso é verdade. E portanto, Isso é verdade. bem sobre a chancela, bem supervisionado ali pela Rita. Com o chicote da Rita. Com o chicote da Rita, acho que a coisa poderia funcionar. Portanto, seria assim.
Só tinha receio que o CFO fizesse o que quisesse. Epá, não pode fazer o que quer. O cofrezinho tinha que estar sempre com a chave na Rita, tinha que pedir autorização. A Rita tem que andar com a chave ao tinha que pedir, pescoço. Rita, E olha, depois preciso esta ali empresa da- ia ter consultoras, uma das 4 Big Four que ia tomar conta das... Não, assim Não. talvez funcionasse. Muito bom. Muito bom. Mas muito bom, boas personalidades. Olha, Rita Matias ia mandar nisto tudo. Eu comecei a dizer isso. Muito bem. Acertei. Muito bom. Uma última questãozinha antes aqui de irmos embora. Aqui para quem nos está a ouvir e se calhar para quem quer criar o seu próprio negócio, quais é que seriam aqueles primeiros passos que essas pessoas eventualmente deveriam tomar de forma aqui a aumentar o seu ROI no futuro? Os primeiros passos. Ou Sim, seja, que para- não deveriam de saltar ao criar um primeiro negócio para realmente potenciar aqui o seu ROI. Ok. Simplificar ao máximo. E quando eu digo simplificar ao máximo é testar o negócio. Ajudar uma pessoa e perceber e olhar para essa experiência e avaliar essa experiência a 100%. Ou seja, eu tenho uma ideia do meu negócio, eu acho que isto vai funcionar. Não acho. Ajuda uma pessoa. Essa pessoa quer esse serviço. Nem vamos pensar em serviços, vamos pensar em valor. Porque acho que as pessoas, o primeiro passo, a primeira resposta automática que vem às pessoas é: eu não tenho nada para acrescentar. E isto aqui é um passo psicológico que tem que ser desmistificado. Toda a gente tem alguma coisa a acrescentar. No limite, podes não ter a acrescentar a esta pessoa, mas tens a outra. Ok? Se tu me perguntares, eu sou o melhor fiscalista do mundo, não tenho problema nenhum em dizer que não sou. Mas para muita gente poderei ser. Porque eu posso chegar a muitas pessoas que outros fiscalistas não chegam. Ok? E portanto, é perceber o que é que eu tenho de valor para esta pessoa, em que a pessoa sai de lá contente, e depois saber ver o valor do que faz. Porque só aí é que pode traduzir um preço, ou seja, tu para perceber exatamente quanto é que vais praticar de vendas, de preços que vais vender, tens que saber ver o valor que vais acrescentar àquele tipo de pessoa. Portanto, é começar por acrescentar valor a uma pessoa. Ver a experiência e ver o valor que daí se retirou e garantir que a pessoa a quem tu prestas o serviço tem percepção do valor. Porque o valor, no limite, é a percepção que a outra pessoa tem do que retira do negócio. Não o nosso como empresário. Não o nosso. Porque tu acrescentas valor a uma pessoa. Se a pessoa não percepciona valor no teu negócio é zero. Mais importante que o valor, na minha opinião, é a percepção do valor. O Alex Formosa ensina isto muito bem. Pois é muito bom nisso. E por isso era testar ao máximo com uma pessoa e ver se funciona. E se funcionar, então vais replicar em mais 3 ou 4 e aí tens um modelo de teste. Portanto, esquece. Primeiro, o que eu vejo muita gente é: abrir um negócio, vou criar um site, vou criar uma marca, esquece isso tudo. Vai para o campo e ajuda uma pessoa, ajuda 2, ajuda 3. Funciona, então aí passo a passo vais. Simples, é só isto. Ok? Sem dúvida. Só Muito isto. bom. Muito bom. Porque isto depois vai se multiplicar. Exato. E as fundações do negócio estão lá. E Quando tu vais Exato. buscar tudo o resto e não tens fundações, tu vai derrubar. E encontrar se calhar aquelas pessoas. Nós estamos a falar para uma pessoa, não é? E para encontrares aquela pessoa, tens que olhar à tua volta, tens que olhar à tua volta, porque se calhar tu não vais ter uma grande audiência, mas se calhar dentro do teu leque de amigos, de família, tens alguém que possa te ajudar. Sim. E depois é fazer aquilo. Imagina, tu queres arranjar um cliente, o meu cliente ideal é este, eu sei que é esta empresa. Então escreve numa lista, o Milton diz isto, escreve numa lista 100 pessoas, 100 empresas onde queres trabalhar. E só descansas quando tiveres falado com essas 100. Uma delas vai ser o teu cliente. Não vale a pena pensar, fazer guess. Eu acho que não, acho que sim. Não, vai, testa. Funciona ou não? Só assim. O negócio é teste. É um laboratório. Exatamente. As pessoas pensam que o mais Exatamente. importante para começar um negócio é o nome, é o branding, É o é a página, é o branding, Isso é. site. depois. Pois Isso é, depois. pois é, O mais pois é. importante Isso do depois. negócio é existe um problema, eu consigo resolvê-lo, gerei transformação. Isso é um negócio. Mesmo a própria Acrescentar fiscalidade, que é um aspecto importante que eu acho que deve ser pensado de início, mesmo a fiscalidade vem depois disso. Certo. Exatamente. Ok. Exatamente. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Uma fase mais adiantada do negócio, digamos assim. Sim, tem que ser testado. Claramente. Tem que ser testado. Tem que perceber se há ali espaço e é testar. Sem dúvida. Exatamente. Muito bom. Ô malta, olha, foi um excelente Foi, episódio. sem Foi dúvida. muito Boa. bom. Boa, ainda bem que gostava. Muito obrigado. Obrigado. Foi excepcional, foi muito bom a muito bom. experiência. Espero que tenhas gostado. Gostei muito, pá. Foi o meu terceiro podcast. Boa. Este foi o melhor. Estamos no top 3. Top 3 de Top certeza, 3. exatamente. Muito bom. Eu queria me despedir também ali do pessoal que nos assiste, nos vê ou nos ouve. Obrigado pela tua presença mais uma vez,
comenta, deixa o teu like, partilha, dá-nos o teu feedback, diz-nos quem é que gostarias de ver aqui também e vemo-nos até um próximo Roycast. Tchau.